A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amoreiras Cast. Eu sou a Sara e o nosso tema de hoje é Setembro Amarelo e a saúde mental. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção sobre o suicídio. E para falar sobre esse tema, temos 3 irmãs muito especiais aqui conosco. Olá, meu nome é Luciene Matos, é um prazer estar aqui com vocês, recebi esse convite. Eu faço parte da IBA, Igreja Batista das Amoreiras, faço parte da Clínica da Alma, que é um ministério que a gente trabalha com isso, né, com aconselhamento bíblico, baseado no Ministério de Psicologia, de aconselhamento, trabalhando com a alma e o espírito. Então é um prazer estar aqui com vocês. Olá, eu sou Carla Jaqueta, cristã, mãe, faço parte da Igreja IBA, juntamente com a pastora Luciene, também faço parte do Clínica da Alma, trabalhamos, com a saúde mental e estamos aqui para falar desse tema tão importante, e tão significativo agora, entrando em setembro. Olá, meu nome é Márcia Bilota, eu sou psicóloga. A minha abordagem é cognitiva, terapia cognitiva comportamental. Eu sou formada, já trabalho há muitos anos e é minha paixão trabalhar com pessoas. E faço parte também aqui da IBA, do Clínica da Alma, que é uma honra. Servir ao Senhor faz mais bem para nós do que aquele que a gente está servindo, E faço parte também do Restaurando Sonhos, que também é um ministério que a gente lida muito com a dor, com o sofrimento do outro. E agradeço o convite, me sinto muito, muito honrada de estar aqui e espero, de fato, contribuir muito aí com as pessoas que estiverem aí ouvindo a gente, ok? Eu acho que para começar a nossa conversa seria importante a gente destacar por que é tão importante para a gente que é cristão conversar sobre a saúde mental, entender porque a gente precisa cuidar da nossa mente também. É interessante, falar como cristã, a respeito sobre a saúde mental, trabalhando com pessoas, e também sou da área, da saúde mental, psicoterapeuta, e hoje a espiritualidade, ela tem uma importância significativa hoje, na saúde mental. Há estudos científicos que comprovam que quando há um propósito, quando há um incentivo, à vida, e a espiritualidade ela traz isso às pessoas, as pessoas têm a diminuir a sua mortandade até 17%, há essa diminuição, Então é importante a gente entender o quanto é importante a gente buscar ter esse entendimento que a espiritualidade ela traz para a gente, e ela abrangentemente ela traz para a gente esse acesso, esse cuidado com o outro, como corpo de Cristo. A gente acessa as pessoas, a gente tem esse compromisso de estar ligado, Lu? Um ao outro, de entender e de compreender e de poder dar essa ajuda, fazer esse aconselhamento, Márcia? Exato, é muito importante, as pessoas terem a consciência que nós temos um emocional, nós temos uma alma, Então é a tríade mesmo, Nós somos espírito, alma e corpo. Essas 3 instâncias não se separam. Exatamente. Então não tem como se separar. Eu sou só espiritual. Não, nós temos uma alma, um emocional que, dependendo da nossa vida, que nós tivemos de experiências, a gente cria marcas. Nós somos chancelados, Criamos crenças, e crenças, na maioria, limitante e mentirosa. Então, quando a gente se aproxima de uma verdade, que é a verdade da palavra, a verdade de Deus, quando a gente se aproxima desse Deus, de conhecê-lo, nós estamos conhecendo a nós mesmos. E aí a gente é curada na nossa alma, no nosso interior, e isso impacta no nosso espiritual, que impacta no nosso corpo físico, É uma integração. É interessante que até uns tempo atrás
Eu me converti faz mais de 20 anos e a igreja, em geral, ela separava, né, a alma do espírito e não entendia que um cristão, uma pessoa cristã, que ela não pode ficar doente da alma. Sendo que se a pessoa entender que a alma também faz parte do ser, né, ela também, assim como você quebra um braço, a pessoa quebra uma perna e ela vai ao médico, o cristão também pode sofrer da dor da alma, de ter uma dor e precisar ir até a terapia, né, procurar soluções. Então, hoje, em relação à espiritualidade, nós podemos ter um trabalho maior, usando a própria Bíblia, para poder curar, transformar, lançar palavras boas, né, sobre o coração dessas pessoas. Então, a espiritualidade ela é muito importante para trabalhar junto, e eu amo isso. Como, né, ministério, como conselheiras que nós somos, ter essa ferramenta também, que é a Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um manual de instrução de sobrevivência na Terra, gente. Eu podia até dizer que eu não precisaria nem fazer psicologia, porque está tudo na Bíblia. Né? Então, tudo que a gente precisa, né? O Senhor deixou para a gente princípios da Bíblia, né? Que se nós seguirmos, nós teremos uma vida boa, uma vida equilibrada. Não que a gente não tenha tribulações e dores, né? Infelizmente, né? No mundo que nós vivemos, nós temos. Mas a própria palavra diz, tem de bom ânimo. Então, a gente vai ter ânimo à medida que a gente conhece a palavra de Deus, a verdade, né? E ela tem tudo, né? Tanto na área física, a instrução para nosso corpo físico, para a nossa alma, que é a nossa emoção, que é o nosso psique, né? E também para a nossa vida espiritual. Né? A palavra de Deus ela é completa num todo, né? E como ministério, clínica da alma, a gente tem essa visão do outro, né? E a gente tem essa extensão dessa ajuda e esse olhar também. Então é muito importante entender que a palavra de Deus, né, a espiritualidade hoje, a ciência comprova o quanto, né, ela é importante e ela abrange um todo. Só que, como a Márcia falou, se não houvesse a ciência, mesmo assim a gente creria, porque a gente tem tudo que precisa na palavra. E é cientificamente comprovado, não sei se vocês sabem que tem várias inteligências, né? E uma delas, que há alguns anos se comprovou, é a inteligência espiritual. Então já é cientificamente comprovado, né? Aquela pessoa que tem inteligência espiritual, ela tem um equilíbrio maior emocionalmente, né? Então vale a pena pesquisar sobre isso, né? E é bom ver que esse tabu de saber mais sobre a saúde mental, de procurar mais ajuda, tem sido quebrado. Com certeza. E o conhecimento, né, o saber, o compartilhar informações também é uma forma da gente prevenir. Prevenir na questão que a gente está trazendo no episódio de hoje, o suicídio. E também mais transtornos mentais e outras coisas. Eu acho que seria interessante a gente conversar agora um pouco sobre a ansiedade, sobre a vida espiritual e a nossa vida emocional. Então, explicar o que é a ansiedade, como ela impacta na nossa vida com Deus e como também a nossa vida com Deus pode nos ensinar, nos ajudar a lidar com a ansiedade. Eu acho que a Márcia, como psicóloga, pode falar um pouquinho na verdade, assim, infelizmente, né, vamos dizer assim, nós somos seres instáveis, né? Quando, infelizmente também, né, quando entrou o pecado com Adão e Eva, tudo entrou numa instabilidade, né, que nós perdemos a conexão com o nosso Deus, né, enfim. E aí, com a evolução dos tempos e atualmente, a ansiedade ela tem se instalado muito mais na vida das pessoas. E a ansiedade, assim, eu vejo como não é nada mais, nada menos do que o controle. Então, quando eu tento controlar alguma coisa e eu não consigo controlar, aí gera ansiedade, né? A ansiedade é um medo exacerbado, né? É uma insegurança exagerada, porque o medo faz parte da gente e o medo nos protege. Tá? Então é bom a gente ter medo, viu, gente? Interessante, né, Márcia? Porque as pessoas falam assim sobre ansiedade como se fosse algo novo, mas a ansiedade todo mundo tem, né? Sim. É a mesma face, né, da mesma moeda relacionada ao medo. Sim. Mas ela é o quê? Uma
desestabilidade, né? É aquilo que desestabiliza, Exato. aquilo que paralisa, né? Por isso que eu falo, o medo faz parte da nossa vida, né? A ansiedade também, é normal. Vou viajar amanhã, você fica ansiosa, aí nem dormir essa noite, porque amanhã eu vou fazer, né? Vou viajar, é normal. Agora, tudo que é exagerado nos traz prejuízo. Então, quando eu permito esse medo, né, ser exacerbado e essa insegurança, começa a me dar insegurança, isso vai se permanecendo em mim, na minha mente, aí eu vou entrando na ansiedade. E se eu permitir, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de pânico, então isso evolui e inclusive pode levar para uma depressão. Então, é importante que a pessoa ela tenha essa consciência, né? Eu estou exagerando, eu estou com muito medo, eu só penso no amanhã. Eu costumo dizer assim, a ansiedade, ela encarcera a gente no futuro. Sim. A depressão encarcera, a gente já falou de depressão também, a depressão encarcera a gente no passado. E ambos tiram a gente do hoje. Então, hoje, como o Senhor fala, né, não estejais ansiosos por coisa alguma, para a gente viver o hoje, que hoje vem oportunidades, coisas gostosas, maravilhosas, mas só que a gente não vive e a gente não consegue enxergar, porque a minha mente está focada no futuro, na ansiedade, no medo, ou a minha mente está focada no passado, numa dor que eu vivi, um sofrimento que eu vivi. Você está falando de ansiedade, eu lembrei, hoje eu li um Mateus 6, que fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e nessa mesma passagem ele fala que olhar para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, né? E aí eu fiquei pensando, né, eu estava caminhando na hora do almoço e olhei as árvores, os pássaros, e falei assim, nossa Senhor, é verdade, né? Às vezes a gente fica tão ansioso, preocupado com alguma coisa, mas o Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida dessa árvore, desse pássaro, e a gente quer melhor com uma forma, e a Bíblia fala mesmo, né? E a gente fica preocupado, né, com as coisas, com as ansiedades mesmo, né, do dia a dia. Então, realmente é contemplar, como o Senhor mesmo nos ensina, contempla, olha ali, ó, as flores, eu estou cuidando. E você é mais importante que isso. E você sabe, no consultório, eu aplico várias técnicas porque é terapia comportamental, né, cognitiva comportamental. E uma delas é essa exatamente que você acabou de falar. Então, dependendo, né, da situação, da demanda do paciente, uma das técnicas vai caminhar e vai contemplar a natureza. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não, é contemplar a natureza. É olhar os pássaros, olhar a árvore, olhar o caule, os detalhes. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou focando a minha mente no que é belo. É uma mudança de mente, né, Márcia? Porque assim, eu costumo dizer, né, que a ansiedade, ela está muito relacionada com o futuro, mas ela tem uma raiz no passado. Sim. É uma vivência de desproteção, é uma vivência de medo, né, que vem refletir no físico, que é o somático, né? É a neuroadrenalina, é o cortisol, demasiadamente, né, jorrado no nosso corpo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não estou pensando em nada e eu estou ansioso. Mas é um corpo, né, de uma vivência já, né, ali o tempo todo acostumado a conviver com medo. Então tem toda uma história, né, no passado. Então é tudo sobre como você viveu a sua vida até aqui. Sim, né? É o resultado. É o resultado. Então, essa mudança de mente, de pensamento, ela reflete também no nosso corpo físico. Né? Então, é importante, Sara, a gente entender que não é só o hoje, o agora e o futuro, mas é fazer uma análise de toda a nossa vida. Né? De toda uma vida, às vezes, de dor, né? Que a gente teve, de medo, né? E que gerou, né? Essa ansiedade hoje relacionado ao futuro. É uma ansiedade que paralisa, não é? Sim. Que faz com que a gente não consiga sair do lugar, né? E a gente vive numa era de demanda. Sim. A gente vive num tempo, né? Em que as pessoas são muito cobradas o tempo todo. É uma corrida, né? O tempo todo para acertar em tudo. É uma cobrança, né? É uma vida de internet onde você vê as pessoas ali
o tempo todo, né, mostrando que está tudo bem, e a gente sabe que muitas vezes não está, né? Então é uma cobrança externa que acaba refletindo no nosso interno, que né? a gente recebe diariamente, que gera em nós uma autocobrança. Exatamente. Né? Nossa, eu preciso também fazer isso. Nossa, eu ainda não consegui fazer aquilo, né? E aí a gente vai criando esse comportamento, deixando instalar esse comportamento de ansiedade e nem percebe. A pessoa, Sara, às vezes ela nem percebe que ela está entrando numa ansiedade, ela está gerando os pensamentos ansiosos. Ela só vai perceber a hora que realmente entra numa crise. Exatamente. Às vezes é inconsciente, né? É um pensamento inconsciente de uma vida, né? De desproteção e de medo. Então é algo real, né? Mas também é algo inconsciente, né? Porque a nossa mente, ela generaliza, ela associa, ela traz para si aquilo que você não consegue proteção, lidar. né? Porque a nossa mente foi criada para isso, né? Para se proteger desde os primitivos, né? Aí o cérebro, ele entra num processo de proteção, mas na verdade ele acaba somatizando, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, a nossa mente mente. E mente o tempo todo. Então é por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai. E vigiar o quê? É vigiar o que a gente está alimentando, né, na mente. Márcia, você levantou uma questão muito importante que eu ia trazer para vocês agora, que é a oração. Como a oração pode ajudar a gente como uma ferramenta, né? Não só uma ferramenta, mas um estilo de vida, de relacionamento com Deus, a lidar com as nossas emoções, a lidar com ansiedade, com medo exacerbado, com depressão, com uma tristeza profunda. Sim. A oração, ela, além, né, de constar na Bíblia, é um momento de envolvimento com o nosso Deus Pai, ela é comprovada também de que ela tem feito grandes efeitos no nosso cérebro quando a gente muda a posição, na hora que a gente ajoelha, a oração, para orar, o nosso cérebro já percebe e já tem uma mudança. Então a oração é muito legal, assim, é muito importante, além de ser importante, ela é uma ferramenta também. Isso eu aconselho até umas pessoas, hoje mesmo eu fiz isso lá no meu trabalho, que a pessoa sentou na cadeira e eu não perdi essa oportunidade, ela sentou na cadeira e falou, eu estou com a crise de ansiedade, estou atacado da crise de ansiedade. Ele falou assim, eu aproveitei, peguei a Bíblia e falei, vamos lá, vamos estudar. Lá em Mateus, que eu falei para ele, medita nessa palavra, ore ao Senhor, né, e aproveitei e falei, né, do Senhor Jesus para ele, e oração, ela traz calma, ela coloca a gente num ambiente de paz, quando a gente separa esse tempo, né, e muitas vezes a gente esquece que a gente tem essa ferramenta, que a gente tem esse acesso, né, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou, e nós todos, nós cristãos, e para você também que está assistindo que não é cristão, você tem esse acesso para o Pai. O Senhor deixa aqui muitas palavras sobre oração, orai sem cessar, né? Como você falou, orai e vigiai, orar em todo o tempo. O livro de Salmos fala muito sobre oração. Davi estava o tempo todo orando ao Senhor nos seus momentos de dificuldade, né? Angústia. né? Tantos salmos que dá pra gente usar de base para oração nesse momento de tanta dor. Ele fala muito da alma, né? Em oração, né? Pedindo a Deus esse cuidado, esse direcionamento, né? Salmos 42, ele fala, por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, ele mesmo estava conversando com a alma dele, que é a questão, né, da tricotomia, né, dos três, espírito, alma e corpo. E ele mesmo estava conversando e falando para o Senhor, por que Deus? Eu creio num Deus, alma, existe um Deus que pode fazer tudo. Então haverá momentos que nós precisamos orar ao Senhor e declarar a palavra. Em Filipenses fala que se tem alguma coisa para a gente pensar, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, é nisso que nós devemos pensar, não nas coisas ruins. E falando de oração, né, a gente está falando aqui como igreja, mas talvez você do outro lado está nos ouvindo e falando como vocês podem falar a respeito de oração, né, como igreja, sendo que eu não tenho esse relacionamento. Então a gente convida a ter, porque hoje a ciência ela comprova que a oração ela ativa uma parte do nosso cérebro que nos ajuda na cognição. Né? Traz estabilidade na nossa
pressão arterial. Então, hoje a ciência comprova isso, né? Mas para você ter esse relacionamento de oração, você precisa ter um encontro com Deus, né? Porque a gente sabe que nós somos criaturas e que nós passamos a ser filhos quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então, eu quero te convidar, né, a ter esse encontro, nesse momento, a ter esse relacionamento com Deus, a entregar sua vida para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, para que você tenha acesso a Deus, né, e experimente, né, o que a oração nos proporciona, né, porque ela traz alívio à nossa alma, né, ela traz direcionamento, né, Márcia? Então, isso é muito importante, falar sobre oração, né, trazendo sobre esse tema tão importante, né, que é emoções, que é espiritualidade. E para acrescentar, só, né, a questão da oração, é que nem a pastora falou, a pastora Lu falou, é um momento que você está em relacionamento com Deus, sim, conversando com Deus, que você está expondo para Ele ali as suas dores, seus sofrimentos, e ao mesmo tempo isso é terapêutico, sim, porque você está expondo a sua dor, você está falando com você mesmo, quando você falou de Salmo de Davi, né, porque está abatida a minha alma. Ali ele estava numa oração com o Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava tendo um diálogo com ele mesmo. Porque é um momento que a gente precisa entender que nós temos que ter a gestão das nossas emoções. Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, porque aí a gente entra no autocontrole, no autodomínio, né? Que a Bíblia fala que para a gente ter o autodomínio, né? E o autocontrole não é o controle das situações, é o autocontrole das minhas emoções, né? É interessante porque a palavra de Deus também diz que de tudo que se deve guardar, falando a respeito disso, guarda o teu coração. Sim. E coração é o quê? A nossa alma, né? E essa gerência somos nós que devemos fazer. Então, por que eu estou me sentindo desta forma? Né? É fazer esta pergunta para você mesmo. Né? Por que eu estou triste? Porque a tristeza, ela faz parte das 4 emoções básicas, sim, que a gente nasce com ela, né? Sim. É algo que é para ser uma reflexão, sim, mas não é algo para a gente permanecer nela. Sim. Então é importante a gente ter, né, esse entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Agora vamos afunilar um pouco mais o nosso tema de Setembro Amarelo. E eu queria discutir com vocês se o suicídio é silencioso, se tem alguns sinais, como podemos estar atentos ao próximo, alguém da nossa família, alguém da nossa igreja, como podemos estar mais atentos a isso. O suicídio, ele é um tabu, né, para a sociedade. As pessoas não gostam muito de falar sobre, né, mas a gente consegue perceber o quanto isso tem sido mais um crescimento, né, no mundo, não é só no Brasil. No Brasil tem uma pesquisa que 38 pessoas em média se suicida por dia. Né? Então, se houvesse uma prevenção, um conhecimento, talvez isso com certeza diminuísse aí, né? Esse número tão avassalador, né? E o suicídio, ele depende do silêncio. Existem vários fatores, né, que pode levar uma pessoa ao suicídio, mas a gente vai falar mais, o que é mais presente é a depressão. Então, e tem vários níveis de depressão, né? Então, quando a pessoa está com uma depressão grave, vamos colocar assim, ela pode sim, né, trilhar esses caminhos, né? Levando ela para o suicídio. Ela começa a ter ideação suicida, né? Ela não vê uma luz no fundo do túnel, né? Entra no... assim, a pessoa precisa, quem está perto, né? Precisa observar. Quando a pessoa está com depressão, ela perde um brilho mesmo, né? Ela perde o sorriso, ela perde a alegria. É uma mudança de comportamento muito significativa. Então, ela se afasta da sociedade, ela quer ficar sozinha, né? Ela tem uma fala,
né, muito significativa também, ela nega estar junto com outras pessoas, e isso já é um alerta, né? A pessoa não está bem, nossa, ela não tem alegria de ficar numa festa, num grupo de amigos. E sabe o né? que chama atenção também, Márcia? É que está havendo esse aumento, sabe, Sara? Em relação aos adolescentes, né, de 15 a 19 anos. E isso nos chama a atenção porque muitas pessoas que têm adolescentes em casa relacionam a essa fase, às vezes, o estar mais no quarto, né, distante, com essa fase de adolescente. E não percebe algumas mudanças Sinais, né? que são esses sinais, né, que a Márcia trouxe. Então é importante a gente estar em alerta com os nossos adolescentes também, Sim, né? com certeza. Principalmente, né, eu acho que algo que chama atenção é quando ele resolve dar algo que ele gosta muito para alguém. E este é um dos sinais, né? E a gente precisa estar atento, porque hoje é um problema de saúde pública, né? Verdade. A Márcia falou, é verdade. É um problema de saúde Ninguém pública. quer falar hoje sobre suicídio, porque ninguém gosta de falar de morte, Sim. né? Mas essa prevenção, né, pastora Lu, que desde de 2013 a hoje, toda essa campanha nos faz rever também o nosso comportamento em relação àqueles que estão à nossa volta. Sim, o nosso papel, aquilo que a gente pode contribuir, né, Exatamente. com as próprias pessoas que não têm o conhecimento, né? Então tem que ter realmente um alerta, porque nem você falou, né, da nossa adolescência, infelizmente, né, de 15 a 20 anos mais ou menos. Sim. Isso realmente é preocupante, né? Então, o familiar, a mãe, os amigos, enfim, né? Começou a observar que esse adolescente está se isolando muito, começou a observar, né, que ele está perdendo esse brilho de vida. Então, procure ajuda, né, terapêutica, procure ajuda espiritual, principalmente, né? Buscar ao Senhor, buscar a Deus, buscar a palavra, né? E identificar. O mais importante, assim, sabe, gente, que eu penso, é identificar qual é a causa. O que aconteceu para que essa pessoa, ou esse adolescente, ou esse adulto, não importa, venha estar com o sintoma de depressão, né? A depressão, ela vem, lógico, é químico também, aí a gente vai entrar em outros méritos, né? Mas a depressão, ela vem normalmente, geralmente, não é uma regra, mas por um evento traumático. Exatamente. Um evento de dor que essa pessoa passou, né? Não soube lidar, então a depressão leva essa pessoa, ela não aceita o que ela passou, de dor e sofrimento, seja o que for, e não supera, porque aquilo que eu não supero me persegue. Exatamente. Um exemplo, essa semana mesmo eu fui socorrer uma jovem, né, que a mãe ligou e que ela tinha tentado suicídio, né? E é triste falar sobre isso, mas eu estou trazendo esse testemunho para que a gente esteja em alerta. A mãe não esperava, né? Ela aparentemente estava bem, né? Porque tem casos que você olha, você consegue ver os sinais. Mas tem casos que, se você não for minucioso, você não percebe, né? Então, ela estava bem, né? Chegou em casa, brigou com o namorado, chegou em casa, pegou uma corda e tentou se matar. Mas conversando, né, com ela, né, ofereci ajuda terapêutica também, o que eu percebi? Estava relacionado à infância, estava relacionado à separação dos pais, estava relacionado ao relacionamento dela com o pai. Então é isso que você falou, é um trauma que ela sofreu lá atrás, né, e que veio refletir agora, né, nessa jovem. Então a gente precisa estar atento e estar disposto a estender, né, não só como igreja, mas também como ser humano, né, ter esse olhar para o outro, né, pastora? Tem que ter esse olhar, né, e tem essa empatia, né, porque como vocês deram os dois exemplos, né, de uma pessoa, a maioria dos sinais a gente percebe a depressão e tem alguns sinais que não. Mas, às vezes, nós, como pais, né, eu falo, né, também como mãe, a gente não percebe em casa os filhos, né, por
pela correria, ou então porque o filho não vai falar para os pais, mas a gente, como ela falou, a gente vai orar, a gente vai buscar e também buscar pessoas de fora para ajudar, igual essa mãe fez com a Carla, foi atrás, porque algumas vezes as pessoas mascaram bem. Eu estava lendo no manual do Setembro Amarelo, que fala que às vezes a pessoa está aliviada, ela tentou o suicídio, não conseguiu, passou por um tratamento, eu vi no manual, e ela estava diferente, ela foi transformada, só que estava escrito assim, tomar cuidado, porque a pessoa pode estar aliviada porque ela já planejou a sua morte, e ela está feliz porque ela está em paz. Então, o que passa na cabeça do ser humano, né? Às vezes a pessoa está tão feliz, vai ver, ela está feliz porque vai morrer. Mas você sabe, essa questão do suicídio, não é, a pessoa ela não quer se matar. Ela não quer morrer, né? Ela quer se livrar da dor. E, né, na cabeça dela, como é que eu posso me livrar da dor? Me livrando de mim mesmo, né? Eu não consigo me livrar dessa dor, é uma dor insuportável, né? A pessoa, ela começa a ter pensamento desesperador. Eu falo assim, a depressão grave é o último estágio do ser humano. É o último estágio do ser humano. É uma desesperança, vontade, né? Exato. Ela não tem vontade de nada, é uma desesperança, ela não tem esperança de absolutamente nada. Então, é importante a observação, né, estar atento, porque tem pessoas que são mais sensíveis. Sim, e falando em esperança, Márcia, é interessante isso, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que a esperança ela é a âncora da alma, né? E o que se perde numa depressão é a esperança. Né? Ela entra numa desesperança. E é importante a gente ter esse olhar, ter essa empatia também, mas, acima de tudo, respeitar a dor do outro e entender que aquilo que para mim talvez eu resolveria com facilidade, para o outro talvez seja uma dificuldade. Porque há multifacetas assim, de uma situação, né? Relacionado ao suicídio. As pessoas são diferentes, né? Então a gente precisa entender que aquilo que para mim é fácil, de repente para o outro não é, né? Ter esse olhar. Conversando com vocês de casa, ressaltando o que cada uma delas falou, é importante você ter um olhar atento às pessoas que estão ao seu redor. A gente trouxe aqui alguns sinais que materiais de psicologia disponibilizaram, que nós pesquisamos. E alguns dos sinais de alerta são tristeza excessiva, alterações muito repentinas de comportamento, mudanças extremas na rotina, queda de produtividade nos estudos e trabalho, falta de interesse pelo próprio bem-estar, às vezes ameaça verbal de suicídio, isolamento, como elas comentaram, e comportamentos irresponsáveis e perigosos. Fiquem atentos a esses sinais nas pessoas que estão ao seu redor. E também agora vamos falar sobre como ajudar, como prevenir, qual que é a importância de buscar a ajuda terapêutica, como na nossa igreja também temos o apoio da Clínica da Alma, e também qual que é a importância de viver em comunidade, né? Ressaltando aqui mais a comunidade da nossa igreja. Eu tenho muito essa experiência de viver em comunidade, né? A Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1, né? Que um cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar, mas... Então, a Bíblia dá muitas passagens de que nós devemos andar em comunidade, né? Não afastei da congregação, como é costume de alguns, e outras passagens. E Salmos 23 fala, né, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, toda vez que a gente pensa em relação à Bíblia, em relação à comunidade como igreja evangélica, nós pensamos que nós estamos aqui juntos para ajudar uns aos outros. E quando a gente se une nisso, a gente compartilha experiências, a gente compartilha a dor, né? A Bíblia fala em Tiago que nós devemos orar uns pelos outros para que possamos ser curados, sermos sarados, né? Então, quando nós andamos em comunidade, nós somos curados, nós somos sarados, nós ouvimos a história do outro e aí já
parou para pensar quando às vezes você vai sentar num grupo de pessoas para falar, né, da palavra, você às vezes nem está tão bem, a pessoa não está bem, ela chega naquele lugar, começa a compartilhar coisas boas, a palavra, ou ouvir uma história, e aí você fala, nossa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu participei, ainda bem que eu fui ao culto, ainda bem que eu estive aqui, porque eu não estava bem quando eu estava em casa sozinha. Então, naturalmente, a gente já vê esse efeito na vida do nosso coração, na vida das pessoas. Então, quando a gente anda em comunidade, participa da igreja, do corpo de Cristo, nós somos transformados. E quando a gente vai ajudar o próximo, nós também somos transformados mais ainda e abençoados. Então, é muito importante que você não ande sozinho, que você, quando estiver desanimado, né, se sentindo, percebendo, porque a gente percebe, gente, né, todos aqui, né, já passamos por momentos de tristeza. A Bíblia fala que o choro, ele pode durar uma noite, então é bíblico o choro, mas a alegria virá pela manhã. Sim. Então, se você o seu choro está durando mais que uma noite no sentido, né, figurado, claro. Se você tem chorado muito, tem ficado muito tempo sozinho, sozinha, tenha esse alerta. Nos procure, né? Se você faz parte dessa igreja, procure a gente. Temos pessoas aqui habilitadas, vocês conheceram. E tem os pastores, os líderes. E não ande sozinho. Eu tenho essa experiência comigo quando eu não estou muito bem, além da oração, de buscar ao Senhor, eu sempre converso com uma amiga, com uma pastora, amiga minha. Então é importante você ter pessoas para conversar, pessoas para interceder por você, porque é importante isso, você não está sozinho, isso é bom. Um ajuda o outro, né, Sara? O testemunho também daquilo que o outro já passou, sim, nos fortalece, né? Porque quando você se relaciona com alguém e você está passando uma dificuldade e você compartilha, e às vezes a outra pessoa já passou, ela fala, olha, eu já passei por isso também, então eu estou aqui, se eu conseguir, você consegue também. Então, estar em unidade, estar junto, traz para a gente essa certeza de que a gente junto, né? A gente é mais forte, como a palavra de Deus diz, né? É como um corpo que anda junto, né? Com o mesmo propósito. E a palavra de Deus fala, né? Como a pastora Lu falou, no mundo a gente tem aflição, não é, Márcia? Bom ânimo, né? Mas nós devemos ter bom ânimo. Né? E é importante isso, estar juntos. Com certeza, né? Esse abraçar, né? A pessoa ela precisa se sentir amada. A pessoa que está com depressão, com ideações suicidas, ela se sente sozinha. Exatamente. Né? Então ela está em comunhão com pessoas, né? Que realmente aqui nós somos irmãos, né? Já é o primeiro passo para o tratamento, para uma cura. Sim. Eu ouvi uma frase do meu pastor, o pastor Rafael, que não vou esquecer nunca mais, e foi algo que me impulsionou a participar de um encontro com Cristo aqui. A gente não tem que fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, eu não quero estar na igreja, eu não quero estar com pessoas, mas eu preciso estar. Então, por conta desse eu preciso estar, então eu me esforço a estar, porque vai ser o primeiro degrauzinho aí do tratamento. Que precisa de ajuda, né? Exatamente, Sara. Reconhecer que precisa de ajuda. É fazer essa autoavaliação, né? É guardar o nosso coração, né? É gerenciar as nossas emoções, né? E às vezes a gente precisa fazer não aquilo que a gente está sentindo vontade, né? Porque quando a gente é dirigido pelas nossas emoções, a chance da gente errar é 90%. Mas quando a gente tem uma mente racional, e a Bíblia nos ensina isso lá em Romanos, Sara, a gente vai transformando, né, a nossa mente, a gente vai renovando a nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal. Rapidinho, breve. Eu quero deixar a mensagem para vocês não andarem sozinhos. Primeiramente temos Jesus e você tem também esse acesso. Então não ande sozinho. E declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém?
Não desanimem, não desistam, né? Jesus, ele é vida, Jesus ressuscitou e ele é vida. Procure esse Jesus, porque você vai ter uma renovação na sua vida, e procure ajuda também na parte emocional. Esse é o tema, né, do Setembro Amarelo, não é? Peça ajuda. E as minhas irmãs já abençoaram vocês, né? Mas eu gostaria de dizer que, além da igreja, a gente tem na comunidade também alguns lugares que a gente pode buscar ajuda. E é interessante, olha, aqui no CAPS, que é uma unidade, né, básica de saúde, né, do SUS, é gratuito, então é para tratar da saúde mental. Então a gente tem na cidade de Campinas esse acesso, alguns estados ainda, Sara, que ainda não tem, mas Campinas a gente tem, e a gente pode recorrer ao CAPS, né? É interessante. A gente tem um centro de valorização da vida, que é o 188, e a ligação é gratuita. E a gente tem ali profissionais também que estão ali para te ajudar. Então, se você está num momento de desespero, se sentindo sozinha, não dê vazão para esses sentimentos, mas busque ajuda, né? A igreja IBA, ela tem todo esse acesso, esse ministério maravilhoso, que é o Clínica da Alma, né? E que não são todas as igrejas que têm, mas aqui a gente tem esse acesso, né? Sim. A essa ajuda de alguém que vai te ouvir, alguém que vai te aconselhar na palavra, alguém que vai te direcionar, alguém que vai orar com você. Então, busque ajuda, né? O Setembro Amarelo está aí, observe aqueles que estão à sua volta, e Jesus, ele é o único caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E ele tem tudo que precisamos. Sim. Importante destacar também que o Centro de Valorização da Vida agora, além do canal de ligação, também tem um canal digital. Então, se você precisar de ajuda, procure por ajuda. Você não está sozinho, não enfrente os seus problemas sozinhos. Muito obrigada, pastora Lu, muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Carla, por toda dedicação, todo empenho e amor em falar sobre esse assunto, em querer cuidar do outro. Para encerrar, então, vamos fazer uma oração? Sim. Quem se disponibiliza? Ok. Vamos orar. Pai amado e soberano Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Oh, Pai, trazendo, Senhor, este tema, que é um tema tão importante, Senhor. E o nosso pedido, Senhor, a Ti como igreja do Senhor, é que o Senhor possa alcançar, Senhor, aqueles que estão ouvindo e vendo, Senhor, este vídeo, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, com a Tua boa mão, Senhor, de amor, alcançando, Senhor, aquele que talvez esteja em desespero, Senhor, trazendo, Senhor, o entendimento, Senhor, de que há um Deus poderoso no céu e na terra, que tem o controle, Senhor, de todas as coisas, e que há um propósito, Senhor. O Senhor enviou Teu Filho, Senhor, a morrer por nós naquela cruz, e o Senhor é aquele que está de mãos estendidas, Senhor, para nos abençoar. E Tu és, Senhor, o Deus da vida, Pai. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua vida, Senhor, aqueles que estarão assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai. Nós abençoamos como igreja, Senhor, a cada um, no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter assistido aqui conosco. Novamente, se você precisar de ajuda, se você precisar de um apoio, procure profissionais da área da saúde, procure pela sua igreja local. E esse foi mais um episódio da Amoreiras Cast. Não perca o próximo e fique por dentro de mais informações em IB Amoreiras.